Graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez nesse serviço de adoração ao Senhor. O tema da exposição dessa noite é o serviço como adoração, espiritualidade e entrega. Então, diferentemente das duas últimas exposições, a leitura do texto bíblico se dará no Novo Testamento e especialmente no último livro da Escritura Sagrada. Para isso eu quero convidar os irmãos para que, por favor, abram o texto bíblico em Apocalipse, capítulo de número 1. A leitura que nós teremos vai do verso de número 9 ao verso de número 11, Apocalipse capítulo 1, verso de número 9 ao verso de número 11. O capítulo 1 ele é dividido em algumas chamadas perícopes, são 4. A primeira é do verso 1 ao verso 3, a segunda do verso 4 ao verso 8, a terceira do verso 9 ao verso 11 e uma quarta mais longa do verso 12 ao verso 20. Então nós vamos ficar aqui no terceiro texto desse capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Então, repetindo para vocês, o serviço como adoração, espiritualidade e entrega foi o tema que me foi proposto. Então vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Texto que temos para a exposição da noite. Amados irmãos, observem, a proposta que me é lançada é falar aqui basicamente sobre 4 temas: serviço como adoração. Na Escritura Sagrada, a palavra serviço se confunde com a palavra adoração. E espiritualidade e entrega. Então, basicamente 4 temas. Bom, há uma junção aqui que nós podemos imaginar de que toda adoração, em certa medida, em certa maneira, é uma forma de serviço a Deus. Você pode ver isso quando você fizer, por exemplo, a leitura do Salmo de número 92. A adoração é um tipo de serviço a Deus. E na prática, daquilo que é ditado por Deus no texto de Levítico, aí vai do capítulo 1 ao capítulo número 7, falei aqui hoje pela manhã. Mas se tem algo que deve, portanto, fazer com que o culto ele seja conhecido como culto, é que aquele momento ele deve ser um momento extremamente agradável. É alegre por si só, porque é o momento em que nos colocamos corandel perante Deus. E por ser um momento alegre, um momento festivo, porque nós nos colocamos diante de Deus, nós devemos ter a plena certeza que seremos extremamente abençoados. Nem sempre é bem assim em nossa vida. Deixa eu falar algo aqui para vocês, para tentar dar uma ilustrada no que é que eu estou dizendo. Eu não sei se eu tive a graça ou a desgraça de ter um colega, ele é mais velho do que eu, 1 ano e 1 dia. Eu conheci ele na infância. Fazem mais de 30 anos que nós não nos vemos. Eu tenho 43 anos, ele tem 44 anos. Ele é literalmente 1 ano e 1 dia mais velho do que eu. E nós criamos uma tradição. Todo dia 25 de fevereiro, que é o aniversário dele, eu telefono para ele e o parabenizo. No dia seguinte, que é o meu aniversário, 26 de fevereiro, ele liga para mim e ele me parabeniza.
Veja, ele é uma das pessoas mais pessimistas do mundo que eu conheço. É muito pessimista. No dia do aniversário dele, eu tomei a liberdade de ligar para ele mais uma vez e o parabenizei. Ele está morando agora em São Paulo, capital, eu estou morando em Franca, mas mesmo assim a gente não se vê. Mais de 30 anos que não nos vemos. Fomos criados na mesma rua, havia a minha casa, 2 casas depois havia a casa dele. E no dia 26 ele me ligou, de 5 horas da manhã. Isso lá é hora de você ligar para alguém, né? Então ele me ligou justamente nesse horário. Ele foi o primeiro a me parabenizar antes mesmo de minha esposa, que estava do meu lado na cama. Eu atendi o telefone e eu disse: fala, Felipe, tudo bem? Ele disse: eu estou querendo lhe parabenizar. Você me ligou ontem foi o meu dia, hoje é o seu dia. Aí ele disse: 43 anos. Eu disse: é o meu aniversário. Ele disse: olha, deixa eu dizer um negócio para você. Daí para frente é só para trás. Eu quero lhe dizer, 43 anos você está fazendo. Olha, você está muito mais perto da morte do que de um sintoma de bem-estar. 43 anos, e eu do outro lado da linha do telefone já sem dizer nada. E ele disse: olha, eu vi umas fotos suas na sua rede social, você está gordo. Seus joelhos estão aguentando ainda? Você sente muitas dores, não sente? Você não deve praticar esporte. Porque se você pular, você se quebra. A sua pressão arterial está bem? Eu acho que não. Então, você tem ido ao médico? Eu tenho, vez por outra, não de forma regular, como a idade merece. Eu ainda me considero bem. Pois é, eu acho que você deveria ir. Deveria ir ao médico. Já procurou algum proctologista? Porque eu acho que você está mal. Eu disse: eu tenho me tratado, tenho julgado que estou bem. Ele disse: pois é, como anda a sua aposentadoria? Eu disse: não se preocupe com isso. Se preocupe porque nesses dias você vai precisar dela. Mas são 43 anos. Até aqui você não teve do que reclamar, não é isso? Mas pense que a partir de amanhã vai ter. E ele demorou mais uns 2 minutos comigo. Ao que Josi, que estava do meu lado, me viu conversando, afinal de contas ele estava no Viva Voz. Eu disse: olha, Josi está aqui, e Josi estava se acordando, eu vou passar o telefone para ela, porque se eu passasse mais 2 minutos com ele no telefone, eu ia desmaiar. Eu estava muito mal, eu fui triste para o banheiro. Eu entrei no banheiro, não estava com os olhos com remela, eu estava com os olhos cheios de lágrimas, né? É uma tragédia você receber um negócio desse. Então, existem pessoas que quando vão servir, no caso ele foi me servir, me dar os parabéns, não faz isso de bom grado, nem com o coração talvez festivo. Ele é uma pessoa extremamente pessimista, E ano após ano eu recebo umas ligações dessas assim, eu me sinto muito mal. Já estou pensando no ano que vem, se com 43 anos ele fez essa tragédia toda, imagine com 44, né? Eu vou deixar o telefone desligado. Assim, vou prejudicar ele e vou prejudicar um monte de gente que queira me parabenizar. Vou me prejudicar, inclusive. Mas é melhor deixar o telefone desligado do que eu passar o dia inteiro com depressão. Porque realmente é uma coisa muito, muito triste. Eu digo isso, irmãos, levando em consideração ao que está escrito aqui entre o verso de número 9 a 11. Porque aquele que saúda a Cristo, ele não está nas melhores posições, ele não está nas melhores condições. Ele se coloca como alguém que é o amicíssimo do Senhor, mas ao mesmo tempo em que ele faz a saudação a Cristo, ele usa a palavra companheiro na aflição. E esse que é companheiro na aflição teria todo motivo para estar lamentando, mas é o que ele não faz. Se você observar a partir então do verso número 10, ao invés de lamentar pela situação lamuriosa em que vive, ele celebra a Deus, mesmo estando em cativeiro, afastado do continente e em prisão, pelo crime de não ter feito absolutamente nada que o levasse ali, mas pelo fato dele ser testemunha ocular de Cristo e exímio pregador da palavra do Senhor.
Então é nesse nível de adoração que nós iremos tratar, não no nível da adoração que nós adoramos de forma forçada, ou adoramos em um sentido de barganha, porque sofremos, agora vamos adorar. Eu poderia muito bem, no dia 27 de fevereiro, um dia depois, celebrar um culto a Cristo, pedindo a Deus: Senhor, a minha situação está horrenda. Não está, tudo aqui que eu relatei é a perspectiva dele que me ligou, mas não é a perspectiva que eu tenho de mim mesmo. Eu acredito que eu estou bem, eu tenho esperança de amanhecer o dia bem, inclusive. Eu não tenho esperança de amanhecer o dia mal. Eu não tenho nenhum interesse em deixar minha esposa viúva. Eu já disse: se eu morrer cedo e você ficar, eu venho lhe buscar. Azar o seu que foi casar comigo. Queridos irmãos, vamos aqui diretamente ao texto, e eu gostaria de dividir então essa passagem aqui para os irmãos. Essa passagem ela tem 3 pontos, e cada verso aqui comemora um ponto. O verso de número 9, João fala sobre a sua condição. Então, quem ele é? Na adoração é interessante ou importante dizermos quem somos. Aliás, isso inclusive faz parte do culto. E hoje no culto vocês disseram quem são, quando começaram a adorar a Deus. Não sei se vocês perceberam. Quando vocês começaram a testemunhar acerca da fé, ali na confissão de fé, dirigida aqui pelo pastor Wellington, vocês disseram a Deus quem são. Aí você diz assim: e há necessidade disso? Dizermos para Deus quem somos? Será que Deus não sabe quem somos? Deus sabe quem somos, mas o problema é que na maioria das vezes nós não sabemos quem somos. E temos uma crença completamente distorcida ou perversa, que vai além ou aquém, ou fica aquém da Escritura Sagrada. Então no verso 9 tem essa estrutura. Então João diz graciosamente quem é, quem ele é. Ele usa para isso palavras severamente graves para dizer quem ele é. Na segunda sessão ele diz o que faz, é o verso de número 10. E para isso nós encontramos João aqui no verso de número 10 em um estado de adoração ao Senhor. E no verso de número 11, qual é a consequência de uma adoração? O que é que Deus faz quando seus filhos o adoram? O que Deus vai fazer conosco quando nós, como cristãos, adoramos a Deus? E isso está pautado aqui no verso de número 11. Então você está aqui diante de 3 sessões. Primeira sessão, verso de número 9. Segunda sessão, verso de número 10. Terceira sessão, verso de número 11. Bora ao texto. Então, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João confessa quem é. Então, qualquer um que tomasse o livro de Apocalipse em mãos, saberia verdadeiramente de onde partiu aquela escrita. E ele diz assim: eu sou João, e estou detido na ilha de Patmos. Aí ele diz o motivo que o leva a estar detido. Ele diz assim, sou companheiro e na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo. Ao usar aqui a palavra companheiro na aflição, ele está dizendo assim: eu sou aquele que sofreu ou sofre as mesmas consequências de Cristo. Em cumprimento, irmãos, aquilo que está escrito em Mateus capítulo 20. Quando os discípulos estavam ao lado de nosso Senhor, Cristo os indaga acerca de um evento que estaria para ocorrer, tipicamente narrado no verso de número 22 do capítulo 20, quando Jesus diz assim: não sabeis o que é que vocês estão pedindo? Aí ele diz assim: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Cristo não estava falando no batismo trinitário aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Cristo estava falando do batismo da sua morte. Então Cristo estava dizendo: vocês poderão passar pelas mesmas consequências com que eu hei de passar? E eles disseram assim, final do verso 22, podemos. Aí Jesus Cristo diz assim:
na verdade bebereis o meu cálice. Quer beber o cálice aqui? Ora, Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Aí o texto diz assim: na verdade bebereis o meu cálice, verso 23, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então, se eu gozei da ira do Pai para a salvação de muitos, vocês também sofrerão como eu sofri. Sorverão ou beberão do cálice. E muito mais do que isso, vocês também serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Se eu sofro e hei de morrer, veja, Cristo diz: vocês sofrerão e padecerão em meu nome para uma morte gloriosa. Aí Cristo agora vai dizer, João literalmente repete isso, dizendo: eu sou o companheiro na aflição do Senhor, e por esta causa estou mantido na ilha de Patmos. Ou seja, eu não estou encarcerado numa prisão porque algo de mal feito causei na sociedade. Eu estou aqui porque eu me identifico com Cristo. Então ele está apresentando as suas credenciais. Veja, ele não fala como um apóstolo, como um escravo, ou como um embaixador, como falou Paulo. Mas ele diz assim: eu sou aquele que sofre com o meu Senhor. E a prova disso é que estou agora na ilha de Patmos. Veja, irmãos, na adoração, geralmente nós somos chamados para afirmarmos diante de Deus quem somos. E quando publicamos quem somos, o mundo toma conhecimento do que cremos. Aí nós entramos hoje aqui por estas portas, nos assentamos nas cadeiras, como nós estamos aqui, mas houve um momento em que, em pé, tal qual como cantávamos um cântico ao Senhor, nós afirmamos ao público quem somos. Lá no culto, agora na igreja presbiteriana de Franca, há um momento dentro do padrão litúrgico em que eu chamo a igreja para confessar a fé. E eu digo sempre, esse é o nosso momento da nossa identidade. A liturgia prescrita na Escritura Sagrada prescreve isso a nós, que afirmemos dominicalmente, 2 vezes no domingo, quem somos. Afirmemos a nossa identidade. Alguém certa vez me perguntou: por que isso? É justamente para que nós não esqueçamos quem somos, para que não voltemos às antigas práticas, porque o velho homem, ele foi completamente sepultado, e agora um novo homem se apresenta diante de Cristo, pronto para adorá-lo verdadeiramente. Não é mais aquele pecador inveterado que, com as suas práticas malignas, maléficas e heréticas, tentava servir a Deus do seu próprio modo. Agora é um pecador redimido, um pecador santo, que fora encontrado no mundo, mas arrancado do mundo, para ser colocado corandel perante Deus. Perante Deus. E é por isso que nós devemos afirmar quem somos, e nós não devemos nos envergonhar disso. Outrora nós éramos escravos do mundo, agora nós somos escravos de Cristo. Outrora andávamos segundo os nossos caminhos, segundo Efésios capítulo 6, tendo como guia o mundo, a carne e o diabo. Mas agora nós temos um pastor que nos guia por águas tranquilas, e mesmo em momentos em que passamos por grave turbulência, o nosso pastor é o nosso guia, e nós somos suas ovelhas e seguimos os seus passos. E veja a declaração imponente que João faz aqui no final do verso de número 9. Ele diz assim: por causa da palavra de Deus. Essa expressão aqui, por causa da palavra de Deus, é literalmente por causa da exposição da palavra de Deus, que ele falar aqui no verso de número 3, quando ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Uma tradução particular poderia ser feita assim: bem-aventurado aquele que expõe. Porque a leitura da Escritura Sagrada é a exposição da Escritura Sagrada. Essa confissão que vocês publicam aí, que é a confissão
aliás, esse catecismo que vocês publicam aí, que é o catecismo de Heidelberg, quando fala sobre a pregação, ele diz que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, mas a pregação da Escritura Sagrada também é a palavra de Deus. Também é a palavra de Deus. Então, bem-aventurado aquele que expõe, quer pela leitura, quer pela exposição sistemática de textos, como eu estou tentando fazer aqui com vocês. Muito mais bem-aventurados também são aqueles que leem, ou aqueles que ouvem a exposição da Escritura Sagrada. Então, por causa dessa exposição, João foi lançado na ilha de Patmos. Mas só por isso? Finalzinho aí do verso 9, o que é que diz? Pelo testemunho de Jesus Cristo. Perceba só uma coisa, há uma regra de interpretação do livro de Apocalipse. Essa regra de interpretação está aqui no verso de número 1. Aqui no final do verso de número 1 do capítulo 1, diz assim, ó: e as notificou a João seu servo. A palavra notificou aí vem da palavra grega semaino. A tradução para essa palavra aí é falar através de símbolos. Por isso que o livro de Apocalipse é tão simbólico. Mas o que é que tem a ver com a palavra testemunho? Porque a palavra testemunho tem duplo sentido. A palavra testemunho aqui é não somente ouvir a palavra e dar crédito, mas a palavra que forma a palavra testemunho é a palavra grega martírio, que na língua portuguesa nós traduzimos por martírio ou mártir. Então o que João está dizendo é que ele é um mártir de Cristo ao testificar ou testemunhar da sua palavra. E é por isso que ele está naquele local e dele não foge. Porque ele é um verdadeiro mártir de nosso Senhor. E ao seu tempo, com a bravura impetrada em seu coração pelo Espírito Santo, ele anunciava as glórias e as virtudes do Senhor, sem olhar para trás, como quem pegando no arado pudesse agora encontrar arrependimento e abandonar a ferramenta. Mas era alguém que em serviço de Cristo colocava em perigo até a sua própria vida. Afinal de contas, o seu prazer era adorar, servir, proclamar as virtudes e as grandezas do seu Senhor. E aí, às vezes, a gente pensa que a adoração consiste apenas nesse momento que nós nos encontramos aqui. Obviamente que essa é a adoração coletiva do povo do Senhor, a adoração pública, o culto solene do povo do Senhor. Nisso não nego. Se tem alguém que é defensor do solene dia e do culto solene, esse sou eu. Tenho prazer em defender isto. Mas veja, a adoração não consiste somente nesse aspecto. E adorar aqui nesse momento é muito fácil. O clima é um tanto quanto agradável. As pessoas são amistosas. Pelo menos eu acredito que todos vocês o sejam. Pelo menos as que eu conheço de perto, a são. Mas perceba bem, servir a Cristo nesse momento aqui é extremamente fácil. Se um anjo tal qual aqueles das miríades do Senhor estivesse aqui no meu local, eu acho que ele compartilharia com todos vocês a auréola. Vocês estão todos atentos aqui, olhando para mim, com os ouvidos abertos, talvez com o coração em solenidade, esperando a mensagem do Senhor. Vocês estão num aspecto de santidade incrível. Adorar a Deus aqui é muito bom. Mas João fora capturado não por causa do culto, da adoração. A palavra culto e adoração se confundem aqui na Escritura Sagrada. Mas foi João capturado porque no mundo anunciava o Evangelho do Senhor, quer pela vida, quer pelo testemunho da palavra. Pois ele usa a palavra testemunho de Jesus Cristo, ou seja, por causa do martírio, do mártir ou do sofrimento, por causa do rei. Ao seu tempo, enfrentando a toda a gravidade de intemperanças, ele pregou ao seu tempo a palavra de Deus. Ou seja, diariamente ele era alguém que adorava a Deus pelo seu estilo de vida e pela palavra que ele professava.
Afinal de contas, irmãos, lembremos-nos das palavras sábias das quais falou o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para nós que a boca fala ou exala aquilo que está cheio o coração. E logo um apóstolo que escreveu 5 cartas, o Evangelho, 3 epístolas e o texto de Apocalipse, era alguém que tinha deliberadamente o coração cheio da palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo. E por essa causa, ele estava sendo martirizado. Então eu quero lhe desafiar aqui no primeiro ponto, que é uma primeira implicação. Eu podia fazer isso no final da exposição, vou fazer logo no início. Veja, às vezes nós temos uma vida muito fácil, muito fácil. E tensionamos acreditar que tudo está indo bem. E eu quero lhe desafiar justamente por isso. Numa época tão difícil e tão incrédula como a nossa, onde os homens dizem, eu acredito em Deus, mas negam o poder e a eficácia da sua palavra, você é desafiado nesse tempo a ser fiel ao Evangelho e pregar e testemunhar a verdade de Deus para o mundo, mas tal qual ela é, não como os falsos fazem em nossos dias, pregando um falso evangelho, vivendo um falso cristianismo, despido da glória do Senhor, nus diante de Deus. Nós somos chamados a testificar da graça tal qual ela é. E aí o desafio começa, porque se assim o fizermos, corremos um grave risco de nos tornarmos completamente desagradáveis. Porque os nossos sorrisos literalmente cessarão. Orígenes, um dos pais da igreja, dizia que uma das causas que pouco se vê Cristo sorrindo na Escritura Sagrada. Poderia o nosso Senhor sorrir mediante o conhecimento da miséria do homem? Nesse mesmo texto em que Orígenes faz um comentário acerca dos 4 evangelhos, ele também diz, por que o nosso Senhor não sorri? Ele responde, ele diz assim, poderia Deus sorrir frente às misérias que os homens provocam com as suas falsas doutrinas? Mas nós vivemos em um período em que queremos que todas as coisas estejam bem perante todos, e deixamos de falar a verdade para não magoar aquela pessoa que está no nosso lado, porque nós preferimos agradar aos homens e desagradar a Deus. E isso verdadeiramente é contra a Escritura Sagrada, é contra o Evangelho da verdade. Então o desafio é viver a verdade e proclamar a verdade tal qual ela é. E pasmem, não interpretem de forma equivocada aquele texto da Escritura Sagrada dos Salmos que diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, no sentido do mesmo texto sagrado eu entender uma coisa e você entender outra. O nome disso é falsa hermenêutica. É um falso entendimento. Já que a mesma Escritura Deus diz que Deus não é homem que mente. Ele não falaria para mim uma coisa e falaria para você no mesmo texto outra coisa. Ele não geraria em nós pensamentos ambíguos acerca da sua palavra. Afinal de contas, a sua palavra é o meio pelo qual ele mantém a sua fidelidade. Se engana você que pensa que Deus é fiel a você. Deus é fiel à sua Escritura, ao seu texto bíblico canônico. Ouse ser fiel ao Evangelho e prove das bênçãos de Deus, mas ouse ser infiel ao Evangelho e prove das chagas do Senhor. Ouse ser infiel. Então João, por causa dessa palavra e do firme testemunho de Cristo, vai ser mantido por um tempo na ilha de Patmos. Mas a pergunta que fica, para fazer aqui uma ligação com o ponto número 2, e se nós somos detidos, e se nós sofremos por causa do testemunho de Cristo, o que é que nós deveremos fazer? E se tentarem privar as tuas liberdades, o que fazer? Como fizeram a João.
ponto número 2, verso número 10, vamos descobrir agora. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O que João estava fazendo? Observe bem. Ele diz: eu fui arrebatado. Essa expressão arrebatado, no texto grego de Apocalipse, pode seguir essa interpretação aqui, né? Estando eu no dia do Senhor, fui tomado em espírito. O arrebatado em espírito é justamente isso. É o que ele fazia no dia do Senhor. Esse mesmo João interpreta anteriormente a sua palavra aqui do verso 10. No seu evangelho, no capítulo 4, verso 24, ele nos menciona o que se fazer em pleno dia do Senhor. Ele diz assim, João 4, 24: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus pelas obras do Espírito. Quais são as obras do Espírito? São duas. A obra do Espírito é a plena revelação de Deus. Salmo capítulo 19. A obra do Espírito é a plena revelação de Cristo. Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2. Fora o Espírito que gerou Cristo no ventre de Maria. Então a obra do Espírito é dupla. Para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, o Espírito nos dá o quê? Nos dá Cristo. E Cristo por meio da Escritura que Ele mesmo deu. Cristo afirma isso depois. João capítulo 7, verso de número 37. Quem crê em mim, aqui é uma imposição. Quem crê em mim, conforme diz o quê? A Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Em outras palavras, você será vivo e vivo eternamente. Então o que é que ele faz aqui no dia do Senhor? Ele diz assim: eu estou em espírito, ou seja, eu estou por Cristo, e eu estou pela palavra de Cristo. E aí, em espírito, ele é tomado à presença do Senhor. Imaginemos nós, o cristão João preso na ilha de Patmos. Não tem ninguém para adorar a Deus com ele, então ele vai adorar sozinho. Eu acho que você já teve essa experiência de abrir a porta do seu quarto, no famoso culto doméstico, que os crentes são impulsionados a fazer diariamente. Então você abre a porta do seu quarto como um cristão e diz: agora tem o meu encontro com Deus. Aí vai adorar a Deus. E eu já fiz esse pedido a Deus. Eu dizia assim: Senhor, eu estou lendo a tua Escritura, mas como eu queria que o Senhor falasse a mim, então eu abro a Escritura e vou ler. Aí João está sozinho na ilha de Patmos, pela fidelidade a Cristo, sendo martirizado pelo testemunho do Evangelho, vai adorar a Cristo, conforme diz o texto. De repente, o próprio Cristo se lhe surge como pregador daquele dia. A adoração ali está sendo feita, e Cristo toma João e diz assim: João, eu agora irei pregar para ti. Eu trago para ti uma grande revelação. E revela para João toda a beleza estonteante do livro de Apocalipse. É o terceiro ponto da mensagem. Observe o verso 11. Então diz assim, final do verso 10: ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Verso 11, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, primeiro e derradeiro. O que vês, João? Escreve num livro. Envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia.
Perceberam aqui o que é que acontece quando adoramos a Cristo? Cristo fala conosco. Eis a beleza estonteante do culto. Quem vocês estão ouvindo nessa noite? Aí você diz, é muito fácil. É o Senhor. É o Senhor. Não eu, o Senhor. É o Senhor que vocês estão ouvindo. Quando a Escritura é aberta perante nós, é Cristo que fala à sua igreja. Dominicalmente, nos assentamos nessas cadeiras e quando terminamos a adoração, o cântico, o louvor, quando professamos quem somos, quando oramos a Deus entregando tudo o que fizemos até ali, aí Cristo diz, agora eu vou falar com o meu povo. As Escrituras são abertas e Deus se revela a nós. É a beleza estonteante do culto, irmãos. Deus se revelando pela Escritura ao seu povo. O povo ouvindo Deus falar aos seus corações. Tal qual João em Apocalipse, que logo após a adoração, ouve uma voz que está detrás dele e diz assim, vem João, e eu falarei contigo, e a minha voz escreve após isto num livro. Resista, João, a minha voz, e lança a minha voz às 7 igrejas da Ásia. Aí ele diz, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nesta noite, a voz de Cristo também atingiu a congregação. Deus se revelando ao seu povo, irmãos. Veja, o martírio e o sofrimento deve nos conduzir à adoração, e a adoração nos conduz à revelação. Veja então, literalmente a sequência textual. Verso 9. Nós somos, por causa do testemunho, levados ao sofrimento. Se você tem uma vida fácil, talvez esteja dando tudo errado com você. Você diz, não, pastor, acho que o senhor errou aí na frase, né? Se eu tenho uma vida fácil é porque está dando tudo certo comigo. Não, é porque está dando tudo errado, talvez. Tema se você for amado do mundo. Aquele que encontra no mundo o seu amor se torna inimigo de Deus. A reta vida no Evangelho nos faz ser caçados neste mundo. Se você não é uma presa deste mundo, alguma coisa de errado está acontecendo em sua vida de comunhão com o Senhor. Talvez você esteja vivendo as delícias dessa vida e não sendo um mártir de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um pregador do século 12, quando indagado após sua cidade ser invadida sobre como conceber a verdadeira religião, ele diz assim, a verdadeira religião é constituída do tesouro da igreja. Ele diz assim, o tesouro da igreja necessariamente são os pobres de espírito. O tesouro da igreja é constituído de homens que são pecadores, mas são santos. Ele diz assim, o tesouro, literalmente, o tesouro da igreja é aqueles que não vivem o sucesso no mundo, mas são literalmente mártires em vida. Perceba bem, seja um mártir por causa do testemunho da palavra do Evangelho. E não tente conquistar o aplauso dos homens. Não tente viver o aplauso dos homens. E parece que essa tem sido a marca maior dos falsos profetas. Eles querem serem vistos, eles querem ser aplaudidos, mas eles não desagradam o mundo, porque não falam a verdade do Evangelho. Você já teve o dissabor de ir numa falsa igreja? Você entra no culto coberto de pecados, porque você sabe que está vivendo no pecado, mas o que você mais escuta naquele culto é: a sua vida vai mudar, Deus vai fazer um reboliço na sua vida, seus problemas vão acabar, aquela questão da justiça chegará ao fim,
A tua saúde será completamente curada. Maldição, meu irmão. Maldição, meu irmão. Isso não é revelação da parte do Senhor. Isso é um prognóstico falso de falsos homens que abandonaram o evangelho da graça de Deus. A multidão ensandecida, quando ouve essas vozes, diz assim: ah, Deus está falando comigo, porque eu tenho um problema na justiça e meu problema será resolvido. O pregador mal termina de falar e as pessoas já estão aplaudindo. Como se Deus é quem falasse com eles, quando na verdade não é. Quando na verdade não é. Nada do evangelho se ouve falar naquela igreja. E as pessoas estão ali em aplausos, literalmente em aplausos. É uma vergonha decadente, irmãos. O evangelho é abandonado para a satisfação dos homens, para o declínio da glória de Deus, para o declínio do conhecimento de Deus entre os próprios homens. Por isso que a Escritura diz em Romanos capítulo 1: Deus os entregou às paixões infames dos seus corações para se desonrarem. Romanos 1, verso de número 24. Deus nos entregou. Perceba, se nós somos levados ao martírio por causa do testemunho e da nossa identidade, veja, no sofrimento, nós só temos um alvo. E aqui eu faço menção das velhas confissões e dos velhos catecismos que nos ensinam que o fim do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Se roubarem as nossas liberdades, veja, só não podem arrancar uma coisa dos nossos corações: o serviço da verdadeira adoração a Deus. Porque nós não somos mais escravos do mundo, nem de nós mesmos e nem do diabo. Agora, cada um de nós, espero eu, que cada um de nós sejamos encontrados como verdadeiros escravos de Cristo. Então, quando as nossas liberdades forem tiradas, lembre-se de ainda mais adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor por tudo quanto Ele é e faz. Às vezes nós apenas nos lembramos de adorar a Deus segundo a sentença do Salmo 100, quando pede para que sirvamos ao Senhor com alegria em momento de júbilo. Veja, sirvamos a Deus também com alegria em momento de pasmo, de terror, de sofrimento, de angústia. Adoremos a Deus nestes momentos também. A consequência da vida de João é a trilha da nossa vida. Pelo testemunho poderemos ser martirizados. E no martírio do roubo das nossas liberdades, temamos a Deus e o adoremos verdadeiramente. Adoremos a Deus não segundo as nossas prescrições. E aqui há um grave erro da igreja moderna. Nós queremos adorar a Deus segundo as nossas vontades. Participei recentemente de um culto, fui convidado para pregar. Não vou citar o nome da igreja, gostaria de citar. Não citarei. Alguém me disse: reverendo, venha pregar, trazer a palavra aqui para os jovens da nossa igreja. A nossa liderança está aniversariando e nós gostaríamos de ouvi-lo pregar. O pastor nem me conhecia, eu também não o conhecia. Alguns jovens daquela igreja me acompanham pelas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Franca. Eu fui lá pregar na igreja. Cheguei, me coloquei assentado num banco, veio um rapazinho novo, sentou do meu lado e disse: a adoração vai começar em instantes. Eu disse: tá bom, tudo bem, vamos adorar a Deus, né? Começa o culto, apagam-se as luzes. Eu disse: é um show. E de forma irônica eu disse assim: tem algum local para a gente pegar um refrigerante? Para a gente tomar? Alguma coisa assim? Ele disse: não tem não. Mas por que o senhor não me fez essa pergunta? Eu disse: é porque está parecendo uma boate. Um jogo de luzes. O culto completamente no escuro. Eu não sabia nem quem estava do meu lado, se era um homem, se era uma mulher. Não sabia.
Vai que fosse um bandido, né? Quer me assaltar? Os padrões humanos invadiram a igreja. Na hora da exposição, eu tenho um problema ocular, um tanto quanto sério. Então, chego no púlpito, um canhão de luz cai em cima de mim. Eu me senti um anjo iluminado. Todo mundo nas trevas e um canhão de luz em cima de mim. As páginas da minha Bíblia é branca, como você vê aqui. Quando o canhão de luz brilhou, eu não estava vendo nada. Eu disse, moço, dá para ligar a igreja toda? Ele disse, não, é porque nós não somos acostumados com isso. Eu disse, mas eu sou. Eu disse, por favor, liga a luz da igreja. Ele disse, por que, reverendo? Eu disse, olha, eu não estou enxergando nada. Eu não estou nem vendo vocês. Eu não estou nem enxergando as páginas da Bíblia, meu irmão. Eu queria ler o texto para vocês. Me permita isso. Aí, com muito zelo, foram lá e ligaram as lâmpadas da igreja. E eu pude ver o povo que estava adorando. Era gente segurando um skate na mão, era um short. Eu disse, que negócio é esse? Era uma irreverência sem tamanho. Um casal de namorados, nós no fundo, se abraçando. Eu disse, eles estão muito apaixonados, estão brigando. Por favor, vá ali. Ninguém tinha a Bíblia na mão. É óbvio, se o culto inteiro é no escuro, para que Bíblia, né? Vai enxergar como? Meu Deus do céu, onde é que nós estamos chegando? Estão fazendo do culto um teatro? A adoração segundo os padrões humanos? Isso não pode acontecer. Preguei a palavra de Deus, no texto que estava proposto a mim. Saí, o rapaz que me aborda na porta diz, olha, vai ter um aniversário dos adolescentes no mês de outubro. Eu disse, vocês vão me convidar? Ele disse, eu disse, não, por favor, chame outro, é melhor. Eu não vou vir para um negócio desse, não. Primeiro que vocês não estão interessados em ouvir o evangelho. Ele parou, olhou assim para mim e disse, é sério, pastor, que o senhor está dizendo isso? Eu disse, você acha que eu estou brincando? Ele disse, é sério que o senhor está nos dizendo que o senhor não vai vir pregar? Eu disse, venho não tenho o mínimo prazer, eu vou ficar na minha igreja. Recentemente eu recebi 10 jovens daquela igreja na minha igreja. 10. É uma tragédia, irmão. Nós estamos tentando adorar a Deus segundo os nossos padrões. A adoração a Deus é segundo o padrão divino. O agraciado no culto não somos nós. O agraciado no culto é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, às vezes nós nos colocamos no meio do povo para que nós saiamos agradáveis daquele ato. Ora, não, irmãos, erramos. Perdemos a ideia e a noção de culto. O servido a Deus é Cristo, não eu e você. Não eu e você. Muitos crentes dizem assim, eu fui para o culto e não gostei. Problema seu. O problema é seu. Você deve ir para o culto para adorar verdadeiramente a Deus. Ora, caso contrário, você será classificado como ímpio. Como um ímpio que tentou ser visto no culto, adorar a Deus da sua maneira. Lembre-se de Nadab e Abiú, Levítico 10, comentei agora pela manhã. Lembre-se de Nadab e Abiú, que disseram assim, faremos a Deus um culto segundo o desejo do nosso coração, queimemos incenso. Aí Deus diz, eu aproveitar, vou queimar vocês também. O culto não é segundo os nossos padrões. O culto a Deus, observe, é em espírito, pela obra do Espírito. A obra do Espírito passa por Cristo e sua palavra. Por Cristo e sua palavra. Lá na igreja presbiteriana eu tenho dito, muitos colegas meus não gostam quando eu falo isso, que não é o pastor que decide a liturgia de culto. A liturgia do culto já está nos salmos de Santa Convocação. No salmo de Santa Convocação diz como devo adorar, quantos cânticos devo cantar, o que devo professar e que mensagem devo ouvir. Então é Deus quem dita as regras do culto, não somos nós, não somos nós. Os documentos antigos da minha igreja, chamado de Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, dizem assim, cabe ao bispo, ao pastor,
A fiscalização do culto. E eu digo direto para os meus colegas. Está aqui, veja, leia para mim aqui. Ele diz que cabe a fiscalização do culto. Eu disse, o que é que você entende por isso? Assim, então sou eu que faço o culto. Eu disse, não. A palavra fiscalização não é promoção do culto. Fiscalizar é saber se aquele culto está ordenado ou não por Deus. Então Deus prescreve a liturgia de culto. Não é ministro nenhum que faz liturgia de culto. Porque o culto não é segundo o nosso coração. O culto é segundo o coração de nosso Senhor. No céu há um coração que bate ao coração de Cristo. Então o culto é segundo o coração dele e não o nosso coração. O culto é para ele, é segundo o agrado dele. Eu sou uma pessoa chata quando alguém me convida para ir na casa, porque nem tudo eu como. Minha comida é muito simples. Se botar feijão, arroz, cuscuz e queijo frito, eu como e nem reclamo, acho aquilo maravilhoso. Desde pequeno que eu como do mesmo jeito. Eu sou extremamente repetitivo nas minhas coisas. Então esse é meu padrão. Se alguém quiser me agradar, caminhe segundo o meu padrão. Quando eu venho para o culto, eu venho para agradar a quem? A Cristo. Então o culto é segundo o padrão dele, é ele que estabelece as regras. Eu tomo conhecimento dessas regras e para servi-lo com excelência, eu faço segundo ele me diz como devo ser feito, como deve ser feito. Quer ter uma prova disso? À luz do Novo Testamento? 2 textos. Abra a Bíblia de vocês aí, por favor, encarecidamente. Efésios capítulo 4. Aliás, Efésios capítulo 5, verso 19. Veja como Cristo estabelece o padrão do culto para que nós o sirvamos com muita e muita alegria. Ele diz assim, ó: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja, é a tríplice divisão teológica dos salmos. O livro de Salmos possui 2 divisões. A divisão literária, aquela que eu falei pela manhã, do capítulo 1, capítulo 41, capítulo 42 ao 72, 73, 89, 90, 106, 107 a 150. 5 divisões literárias. Repetindo, capítulo 1 ao capítulo 41, primeira divisão literária. Capítulo 42 ao 72, segunda divisão literária. 73 ao 89, terceira divisão literária. 90 ao 106, quarta divisão literária. 107 ao 150, quinta e última divisão literária, referência aos 5 primeiros livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas ele possui 3 divisões teológicas. Os salmos, como salmos da palavra grega himnoi, ou psalmoi, aliás, significa cânticos de adoração ao Senhor. Então ele está dizendo assim, ó, falando entre vós com cânticos de adoração. Depois ele diz assim, com hinos. A palavra em hino aqui é himnoi, que são cânticos da história. Já perceberam que o povo de Israel faz isso? Salmo de número 126, Salmo de número 137, Salmo de número 42. A minha primeira exposição aqui foi num hino, em um cântico histórico. Salmo de número 107 ao Salmo de número 118 são os cânticos chamados Cânticos da Páscoa, cânticos históricos. Se você quiser anotar, deixa eu lhe ajudar aqui. Salmo 107, Salmo 118. Salmo 42, Salmo 126, Salmo 137. Cânticos históricos. Qual é a terceira divisão teológica dos salmos? Cânticos espirituais. Que em hebraico não existe a palavra cânticos espirituais. São orações do Espírito. Aí você tem o Salmo 40, o Salmo 70, o Salmo 90, o Salmo 91, o Salmo 92. As orações dos servos de Deus dentro dos salmos, cânticos do Espírito, no grego, orações do Espírito, em hebraico. As orações dos servos de Deus contidas ali dentro da estrutura dos salmos. É a tríplice divisão do texto.
Então o que ele está dizendo aqui no verso número 19 é que cante os cânticos do Senhor, cante a adoração ao Senhor. O inário do povo de Deus, desde sempre, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, era estrutura teológica do livro dos Salmos. O inário do povo de Deus até o século de número 19 era o livro dos Salmos, irmãos. Que depois foi pouco a pouco abandonado pela igreja. Agora, quando eu participo do cântico dos Salmos, do que eu participo? De cânticos de adoração e das orações. Mas do que mais? Eu canto a minha história quando eu canto os Salmos. Aquilo que Cristo por mim fez é o que eu canto quando canto os Salmos. Mas mais do que isso, olha o padrão litúrgico dizendo assim: cantando e salmodiando. Essa expressão cantar e salmodiar é cantar com alegria. Eu não venho para o culto amarrado, fechado, como se eu tivesse com um grande mal para cantar ao Senhor. Eu vou cantar: alegrei-me quando me disseram vamos. Não, é incondizente. Eu expresso alegria em dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus. Eu era pastor lá em Salgado de São Félix, eu cantava muito esse salmo. A gente cantava lá dos 150 salmos, nós devíamos cantar em torno de uns 90 e pouco. Cantávamos com muita alegria. Então eu não canto triste, eu canto com alegria, eu sirvo a Deus segundo um padrão estabelecido por Ele mesmo. Agora, só haverá cânticos na igreja? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo. Ou seja, rendendo-se diante do Senhor por causa da sua revelação. Segundo texto, agora observem Colossenses 3,16. O livro vizinho aí. Tem Efésios, Filipenses, Colossenses 3,16. Olha a estrutura do culto, mais uma vez sendo referida na Escritura Sagrada, irmãos. 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com, olha, repetição, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Viu a estrutura novamente do culto? Eu tenho uma adoração, mas eu tenho o que também? A palavra de Cristo sendo pregada de forma abundante ou expositiva. A palavra abundante aqui no texto é de forma clara, expositiva. Não é nem o pregador que seleciona o que vai pregar, é Deus que diz o que deve ser pregado. A pregação expositiva tem essa implicação. Tem muita gente que pensa que pregação expositiva é você expor o texto. É, mas não é somente isso. Você expõe o texto, mas o texto não é selecionado por você, é selecionado pelo próprio Deus. Cheguei lá na igreja de Franca, recentemente, e fiz o que eu tinha feito lá em Salgado de São Félix. De manhã, começamos a expor o Antigo Testamento a partir do Gênesis, Antiga Aliança. À noite, a exposição do Novo Testamento a partir de Mateus. Perícope a perícope, texto a texto, revelado na Escritura Sagrada. Para que Cristo não receba a infâmia de alguém dizer assim: hoje foi pregado uma mensagem por causa do meu pecado. O pastor, a liderança sabia do meu pecado e a mensagem está sendo pregada em virtude do meu pecado. Quantos crentes já disseram assim: eu participei de um culto em que a pregação foi literalmente uma carapuça? Bom, meu irmão, se você deu a má sorte de cometer um pecado naquela semana e a pregação foi ali, azar teu. O que é que vai se fazer? Nada. Aceita aquela palavra como Deus falando para você. Mas a palavra foi pregada e aquele pecado não me denuncia. Está te alertando para que você não caia naquela maldição. Veja, é o próprio Deus que dá o seu texto ao seu povo, irmãos. A estrutura do culto é segundo a Escritura, segundo a obra do Espírito, que é segundo Cristo. Por isso que Cristo diz: quem crê em mim, conforme diz a Escritura.
Não é segundo novas revelações, novo entendimento, percepção teológica tal, percepção teológica de outra maneira, segundo a revelação da Escritura Sagrada. Aí veja, quando eu participo da adoração nesse modelo bíblico, o que é que Deus vai fazer comigo agora? Vai fazer a mesma coisa que fez a João. Vai se revelar ao seu povo. Aí nós fizemos isso aqui agora. Cantamos ao Senhor, adoramos a Deus. Aí Deus diz agora, eu vou me revelar a vocês. Aí a Escritura é aberta e Deus comunica a sua bondade, a sua verdade, a sua benevolência perante o seu povo. Corandel. Corandel é uma expressãozinha latina que literalmente é coração de Deus, mas o significado é perante Deus. Perante Deus. Então, perante Deus, Deus exporá a vocês a palavra. Então deveríamos colocar ali na porta de vidro uma frase: perigo, se você cruzar essas portas, você será exposto à palavra de Deus. Perigo, e se você for exposto à palavra de Deus, você corre o risco de ser transformado, convertido. Então você corre um grave perigo de sair da vida do mundo para a morte ao mundo, de sair da morte a Cristo no mundo para uma vida nova em Cristo. Não deveria ser exposto ali uma frase: perigo, Deus pode falar com você e você pode sair da morte para a vida. Perigo, Deus pode transformar a sua vida. Deus tirará você dos barcos de pesca comum, como fez a Pedro, e poderá fazer de você pescador de homens. Uma música antiga que eu gosto muito. Diz assim: há um barco escondido na praia, já não leva nenhum de nós a pescar. E esqueci o resto da música, mas a tonalidade dela vai dizer, ou a história dela vai dizer que aqueles que eram antes pescadores de peixes serão feitos agora pescadores de homens. Então você corre um perigo muito grande ao se deparar com o Evangelho de nosso Senhor. A sua vida pode ser transformada. Implicações, e aqui eu encerro a mensagem. Primeira delas, irmãos, observe bem. Uma vida corandel perante o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode nos levar a martírios, a dores e a sofrimentos. Nós podemos perder as pessoas mais amadas que nós temos no mundo, as pessoas que estão ao nosso lado, porque o Evangelho de Cristo confronta pecadores. O Evangelho de Cristo faz com que pecadores sofram a morte. E veja, o Evangelho de Cristo pode denunciar os pecados dos homens, e os homens ofendidos podem correr do Evangelho, e se correr do Evangelho, correm de perto de você. Você pode se tornar uma pessoa completamente desagradável se tentar viver o Evangelho perante a pecadores. Mas eu quero lhe fazer uma lembrança. Importa agradar a Deus aos homens. Lembre-se disso. Importa mais agradar a Deus aos homens, ou do que os homens. Lembre-se disso. Tenha a Deus como seu aliado, do que os homens como vossos aliados. Segunda implicação, meu irmão, é que se nós andamos agora corandel, constantemente a sua vida será uma vida de adoração. Quer pelas palavras, gestos e atitudes, quer propriamente pela sua vida. Haverá uma mudança radical no seu viver. E essa mudança radical no seu viver é porque você estará literalmente perante Deus. E você não vai ter uma outra coisa a fazer a não ser adorá-lo. Me lembro aqui dos homens da antiga aliança, quando recebiam a visita de anjos e até mesmo a visita de nosso Senhor. Ao que na teologia se chama-se de cristofania. A aparição de Cristo no Antigo Testamento. E às vezes eles queriam se dobrar perante os anjos, ao que os anjos diziam: ponha-se de pé, porque sou conservo vosso, ou sou vosso conservo. Ora, se perante os anjos, santos homens queriam prestar adoração, imagine você se você viver perante Deus. Como você não quererá
portanto, a adorá-lo. Então você corre uma segunda missão, é que se você estará perante Deus, sua vida será marcada pela adoração. Sofrimento e adoração acompanharão os cristãos. Mas uma terceira graça lhe acompanhará também. É que se você adora a Deus, a premissa disso é que Deus sempre lhe dará da sua revelação. Um aspecto aqui, não novas revelações, mas é que a sua palavra, a palavra dele estará perante os seus olhos, diante do seu coração, pronunciada diante dos seus ouvidos. Você verá o efeito da palavra de Deus em sua vida. E eu quero lhe alegrar com algo. Bênçãos e promessas nos acompanharão. Bênçãos e promessas nos acompanharão. Você é esse convidado que esta noite, pelo seu evangelho, Cristo te convida e te chama. Por favor, não negue esse convite de alguém que será e terá a sua vida completamente mudada pelo teor da graça de Deus. Queridos irmãos, foi um imenso prazer estar com vocês. E eu sei que foi também um imenso prazer de vocês estarem comigo. Estou brincando. Foi um imenso prazer estar com vocês. Quero agradecer aqui ao pastor Ivan, à liderança da igreja, pelo convite que me foi feito e a honra de estar usando esse púlpito para pronunciar o evangelho perante o povo dele. Quero rogar a vocês que orem para que eu possa chegar em paz em minha casa. Amanhã devo estar pegando um voo para São Paulo e de lá para a cidade de Franca, onde verei novamente a minha esposa, onde verei ali também os meus irmãos que estão debaixo do meu cuidado e do meu pastoreio. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Espero revê-los mais uma vez. Caso não, nos vemos na glória do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Ivan.